Aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e já vamos direto para o assunto. Deixa eu só lembrar aqui, ó. Eu recebi um e-mail, mas foi no dia 13 do Diego Ribeiro, que me pediu para fazer uma questão que foi cobrada no vestibular Paz UEMA, Paz é a banca, né, da Universidade do Estado do Maranhão. Infelizmente, ele queria que fosse para dar tempo de fazer algum recurso, acho que o tempo esgotou. Eu tive uma viagem nesse momento, no dia 13 eu estava me preparando para viajar, viajei no dia 14. Eu peço desculpas, Diego, mas eu vim aqui fazer essa questão porque eu achei uma questão interessante para a gente ver que nem sempre os vestibulares eles têm razão de tudo, tá? Na minha concepção, pelo menos, é o que a gente vai ver aqui nessa questão. Então vamos dar uma olhada na questão logo de cara. Tá aqui a questão para vocês, esse vídeo é bem rapidinho mesmo, tá, gente? É o seguinte, vamos lá. Ciências Humanas e suas tecnologias, questão 21 para você que fez aí o vestibular UEMA. As imagens a seguir ilustram o período medieval dos séculos 9, vamos tentar pegar todos os detalhes possíveis aqui, dos séculos 9 não, do século 11 ao 15. É o período que a gente vai achar aqui como Baixa Idade Média, tá bom? Baixa Idade Média. O que nós temos aqui de atividade? Deixa eu chegar um pouquinho mais para frente aqui. O que nós temos aqui de atividade? Atividades femininas da Idade Média foi retirada da Wikipédia em inglês, tá bom? Nós temos uma nobre, uma rainha ou princesa. Nós temos uma outra mulher aqui escrevendo. Não me parece. Aqui a gente tem, por exemplo, a presença do clero. Então há uma questão religiosa aqui. Trabalhos manuais, uma relação entre mestres e aprendizes. Tá? Então a gente tem aqui o esquadro, algumas ferramentas, e aqui você tem aprendizes olhando para a mulher fazendo o seu trabalho manual. E aqui nós temos uma artista fazendo o que seria basicamente um autorretrato, deve ser ainda mais para o final da Idade Média. Então temos aqui algumas atividades, uma como rainha, que seria nesse caso como uma governante, né? Uma não escriba, mas de repente passando alguma palavra bíblica, trabalhos manuais, manufaturas, possivelmente dentro de um burgo, a relação entre mestres e aprendizes, que é aquela relação entre que a gente vai achar lá das corporações de ofício, e uma artista visual fazendo ali um autorretrato. Ok, vamos agora para o comando com as alternativas. Eu já vou alertar vocês que... Vambora, vai. Leia o trecho para responder a questão. Aí muitos detalhes aqui para a gente, tá bom? Nas sociedades europeias da Idade Média, só quero voltar aqui rapidinho. Aqui é um período que está abordando Baixa Idade Média. Aqui já fala Idade Média. Idade Média vai do século V ao XV. Então, lá atrás, Idade Média. Baixa Idade Média. Aqui, Idade Média em geral. Não só baixa. A situação das mulheres não foi única, sim. Então, beleza, o texto já afirmou para a gente que não foi única. Ela era diferente no campo e na cidade. E é engraçado que então na cidade só pode ser na Baixa Idade Média. Em cada reino, e mudou de acordo com a época. Beleza, então ele afirma isso, reconhece isso. Além disso, a vida, os costumes e as funções desempenhadas pelas mulheres dependiam, do grupo social a que pertenciam. Então há uma relação ampla. Acho que é muito interessante destacar isso, que a Idade Média durou 1000 anos. Se você falar que ela é única do início ao fim, você está cometendo um grande equívoco. Quem tentou passar essa imagem para a gente foi o Renascimento. Em 1000 anos você tem muita exploração cultural ali, muita cultura sendo vivida em diversos lugares. Em tempo e em geografia, a Idade Média é muito grande. No período medieval, agora sim um comando, tá? É aqui que a gente quer chegar. As mulheres tinham várias ocupações, de acordo com a sua camada social. Então ele afirma, se for pobre é de ocupações X, se for nobre é de ocupação Y.
caracterizam-se como funções femininas nos âmbitos A. Já vou, como a gente está fazendo um vídeo aqui, não é para você já saber, eu já vou afirmar. O gabarito oficial fala que é B de bola, mas vamos lá. Aqui, aí eu falo qual que é o meu veredito sobre essa questão. Doméstico e rural, sendo que a igreja proibia que administrassem as suas casas na ausência dos maridos. Isso é uma mentira. Não tinha isso. As mulheres, inclusive, administravam. Como é que quando você fala lá dentro do feudalismo, daquele imposto chamado de mão morta, quando o patriarca morre, é a mulher que tem que fazer lá um novo tratado, um novo contrato com o senhor feudal, e isso tudo só aos olhos da igreja, tá? Até pelo menos o filho mais velho, homem, ele atinge uma maturidade específica, é ela que administra. Então tá errada. Como a gabarito eu falei para vocês que é a B, eu vou ler todas as outras aqui, vamos achando os erros e a gente fala da B. Vamos agora de baixo para cima falar da E. Educacional e político, sendo que muitas rainhas eram mais valorizadas pelos súditos do que os reis. É uma mentira, porque a gente sabe que inclusive até a Idade Moderna, tá? Você tem reis que preferiam ter filhos homens. Mataram-se, inclusive, mulheres por causa disso. As mulheres eram tratadas muitas vezes por não terem filhos homens como inférteis, como um erro, sabe? Então, nunca se valorizou dentro da nobreza mesmo a mulher como ela tendo mais ser mais valorizada pelos súditos do que os reis, tá? Então, não, é uma afirmativa errada. E quando a gente fala da questão educacional, você poderia até ter, mas acho que é importante destacar aqui que não é uma questão geral. A encontrar durante a Idade Média mulheres tendo uma função educacional de destaque. A gente sabe que não, gente. A gente está falando de uma sociedade machista, de uma sociedade patriarcal, tá? Você poderia ter, tá? Professoras, mulheres, funções educacionais. E tinha, de fato, mas agora trabalhar isso de uma maneira geral acho que é o complicado. D. Artesanal, sim, você tem funções artesanais. E religioso, sendo que nos mosteiros os clérigos as impediam de estudar. Então elas tinham função artesanal e religiosa, sendo que nos mosteiros os clérigos a impediam de estudar. Depende do tempo, aqui a gente não está definindo o tempo. Em um determinado momento as mulheres passaram sim a ter o direito ao estudo dentro dos mosteiros, tá? Então por isso que essa está errada. C. Privado e comercial, sendo que no comércio tinha o apoio do clero em virtude dos dízimos que geravam. Ainda que as mulheres tenham conseguido muitos direitos, não tinham o apoio do clero. O que menos se tinha é o apoio do clero. Eu vou dar até uma dica para vocês, já é um período já no finalzinho, quando acaba a Idade Média, a gente já está naquele período de Idade Moderna. O livro que eu já fiz resenha aqui, que é o Martelo das Feiticeiras, que feito por um inquisitor, que fala, ó, como você deve tentar dominar, acabar com o diabo. E nesse livro, nessa obra, que é do século XVI, que já é um pouquinho depois da Idade Média, alguns anos só apenas, mas ainda pega a influência medieval, eles falam que o demônio só pode estar no corpo das mulheres. Os homens, eles são enfeitiçados pelas mulheres. As mulheres eram totalmente desvalorizadas. Então não pode ser essa também. E vamos ver o gabarito oficial para ver se tem algum erro ou não, se está certo, se está errado. Eu achei essa questão que esse gabarito, o gabarito oficial, a alternativa, tentou pisar em ovos, mas ela acho que foi meio errado. Agrícola, tinha funções agrícolas, sim. Intelectual, sendo que algumas mulheres, você tinha funções, você poderia ter funções intelectuais. Aí fala algumas, então quer dizer, algumas significa não todas. Tá vendo a importância da leitura? Mulheres conseguiam se sustentar como escritoras. Pode ser que tenha uma, pode ser que tenha duas, pode ser que tenha três. Beleza. A alternativa B, que é marcada pelo gabarito, fala de algumas. Conseguiam se sustentar. Então a própria alternativa fala, ó, não estou generalizando, estou falando que são algumas. Só que a questão é que consegue se sustentar. O que você entende como se sustentar?
Eu não estou atrelado a nada, a nenhum grupo social. Até aqui, como falo assim, ó, além disso, a vida, os costumes e funções desempenhadas pelas mulheres dependiam do grupo social. Então, aqui a gente já começa a achar uma discordância em relação ao próprio texto. Né? Mas, tudo bem, ainda assim que você fala grupo social, pode ser, não, grupo social, povo mais pobre, mas assim, beleza, tudo bem. Ainda que você ache uma, duas, três que se sustentam, independente de pertencerem à nobreza, pertencerem ao clero, independente de pertencerem a um grupo específico, de copistas, de mulheres copistas, de mulheres que escrevem, que são escritoras. Vocês podem procurar na internet, vocês podem procurar no Google, vocês podem achar uma ou outra. No geral, vocês vão perceber que elas sempre estão atreladas à igreja, à nobreza. Uma rainha que de repente teve algumas poesias, mas era uma rainha, ela tinha uma relação de sustentação referente ao marido, rei. Então, ela não se sustentava. Sustentar que é um grande problema para a gente nessa questão. Ainda que você ache alguma, tá? É muito difícil pensar na comprovação disso em relação à Idade Média. Ainda que você encontre alguma e falassem sobre sustentar por ela mesma dentro de uma sociedade que a gente não está tentando não generalizar, mas a gente sabe que a Idade Média era uma sociedade essencialmente voltada por privilégios da nobreza e do clero. Pode ser que seja a B uma alternativa porque ela tenta colocar o algumas, não generalizar? Sim. Só que eu acho que a UEMA forçou nessa questão. A UEMA, acho que ela forçou. Às vezes você tem um exemplo específico de uma mulher, tá? Mas tem uma mulher na Idade Média que de repente você tem uma pessoa lá que estuda sobre isso e ele descobre uma mulher específica lá no sul da França que ela realmente se sustentava e ela tinha uma função intelectual como escritora, seus escritos sumiram tal, mas ele descobriu e influenciava boa parte das pessoas ali do sul da França. É uma questão tão específica, mas tão específica, que eu acho que é um forçamento, sabe? É um processo de forçação da UEMA. Eu vou dar um exemplo aqui, sem citar nomes, logicamente. Tinha um professor, um grande professor, que dizia que a relação entre escravizados e professor intelectual, inclusive, e senhores, não era uma relação como dizem nos grandes livros, como a gente sabe, né, que era uma escravização, que era confinamento, trabalho forçado 100%, violência extrema. E aí eu fui ler algumas de suas obras sobre isso para saber o que ele queria dizer. E ele dizia, ele tinha feito levantamento de inventário de pessoas que foram escravizadas, de algumas poucas que foram escravizadas, e viu que elas tinham alguns bens. E aí ele chegou a essa conclusão de que a relação entre senhores e escravizados não era uma relação tão pesada assim. Só que aí está um grande erro, porque você está utilizando alguns levantamentos que você fez específico numa região específica, num tempo específico. Mas isso representa o todo da escravização? Não. Então esse é o problema. Então aqui eu vejo que a alternativa B tentou pisar em ovos, não generalizar, mas ao mesmo tempo você tem pode ter tido alguns exemplos que a banca tentou utilizar de um estudo específico tal, e falou, não, então são algumas tal, mas isso agora vou usar a palavra correta, tá? O termo correto, isso é uma sacanagem com o vestibulando. Tá? É uma sacanagem com o vestibulando fazer isso aqui. Tá bom? Vocês não acham? Vocês concordam comigo? É uma sacanagem você pegar um exemplo desse, né, sabendo de tudo que a gente sabe sobre Idade Média e tal, e é uma sacanagem. Às vezes você utilizar um exemplo muito específico, e é isso. E é uma dificuldade dos vestibulares, infelizmente, né? Mas de qualquer forma, tá aí para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falei que ia dar um tempo de vídeo, mas eu vi esse e-mail do Diego.
Certo? Obrigado, Diego. Se eu não te respondi lá no e-mail, mas eu te respondo aqui como agradecimento. E se a sua pergunta é essa questão tinha que ser anulada, para mim, sim. Só que eu acho que é muito difícil. Depois vocês podem até me falar se ela foi ou não, tá? Porque aí eu não fui pesquisar depois. Se já teve outras pessoas questionando, criticando essa questão. Mas para mim, sim, porque por esses argumentos, por essas questões que eu falei para vocês, tá bom? Eu acho que é uma questão muito confusa que traz, ora fala de baixa idade média, ora fala de idade média em geral. Ora fala de atrelado a um grupo social, ora fala que é independente de um grupo social. Então acho que ela é confusa e ela deveria ser anulada por isso. Mas acho que isso é muito difícil de acontecer também. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!